Oi, bom dia, um dia ótimo para todo mundo, um dia maravilhoso, né? Bom, nós vimos sobre a questão da escravidão em relação à lei, ao pecado, à justiça. Nós vimos a ilustração do casamento, que quando o marido morre, a esposa está livre daquela lei do casamento. Então, se ela casa de novo, não é adultério, não é pecado. A gente viu sobre a luta contra o pecado. Isso tudo em Romanos, capítulo 6, 7. Agora nós vamos ver a vida pelo Espírito, no capítulo 8. A vida pelo Espírito. Então a gente terminou dizendo no capítulo 7, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus. Com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Então é uma luta, né? E agora a gente vai ver a vida pelo Espírito. Quando a gente às vezes ora, né, e fala, pedindo a Deus para dar entendimento, para abrir os olhos do coração, da alma, é do Espírito. Então nós vamos ver a vida pelo Espírito. Mas vamos orar, que orar é muito bom, né? Pai, sou eu, Pai, teu filho, que agora entro na tua presença e já me sinto como uma criança, Pai, brincando no escritório do Pai, falando. Eu quero pedir pelo juiz Moro, eu quero pedir para que a nação possa ter um renovo, Pai, que possa ser eleito um político e que não pare essa luta contra essa corrupção, Pai. Ah, Senhor, que nós possamos ter uma vida digna por tudo que nós pagamos de impostos, Pai. Que nós possamos ter verdadeiramente políticos que façam política para o povo, Pai, para melhorar a saúde. Ah, Senhor, está no teu altar, Pai, só o Senhor pode nos ajudar. Coloca o Senhor também para ajudar a Jurema, a minha família, meus vizinhos, da direita e da esquerda, da frente, do fundo, de cima, de baixo, meus amigos e a todos os internautas, e por aqueles que ainda têm dúvidas no coração, para que elas possam ser sanadas, Pai, e que todos nós possamos entregar a nossa vida e a nossa devoção de todo o coração somente a Ti. Abra os olhos, Pai, do nosso entendimento, do nosso coração, da nossa alma, para que nós possamos entender a Tua palavra. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler uma primeira parte, talvez o vídeo, como eu tenho dito, fique um pouquinho grande, depois a minha esposa vai ler a outra parte. Eu vou ler até o verso 17, capítulo 8, vida pelo Espírito. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Jesus Cristo, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Eu estou livre, mas isso não quer dizer que eu não possa ser preso novamente. São às vezes aqueles que caem e voltam para o mundo, né? Eu estou livre, livre pelo poder de Cristo, pela minha mente. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, quem verdadeiramente está em Cristo, ele produz os frutos do Espírito, a longanimidade, o amor, a caridade. E contra os frutos do Espírito não tem lei. Quem é que pode ser contra as coisas corretas? Como é que você vai poder condenar o que está correto? Só se você fizer uma inversão da lei, que é como nós estamos vendo acontecer no mundo. Está invertido. O correto, agora, a mentira virou verdade e a verdade virou mentira. Não é o que a gente está vendo que está acontecendo no mundo? Então, mas nós que estamos em Cristo, estamos livres da lei, libertos.
Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Eu desejo Jesus e ele vai voltar. E a minha mente, eu procuro cada vez mais ter a mente de Cristo, aprisionada a Deus. A mentalidade da carne é a morte. Matar, roubar, adulterar, beber, imoralidade sexual, promiscuidade, corrupção. Mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Viver com Deus, ir para a eternidade, viver eternamente. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo, né? É óbvio, quem quer a baderna, quem quer a libertinagem, não pode querer viver em função daquilo que Deus deseja que a gente faça. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Está muito claro. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. É o que a gente tem visto aí, muito evangélico dizendo que é evangélico, mas não tem nada de evangélico. Muito pastor, falsos profetas, tudo que está na Bíblia está aí acontecendo para a gente ver a olho nu. Então logo que a gente bate o olho, é aquela história da nota falsa de dólar, né? Se você conhece a verdadeira, assim que você pega uma diferente da verdadeira, você fala, isso aí é falsa, isso é lixo, rasga e joga fora, sai fora dali, sai de perto. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Presta atenção nisso. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Aceitou Jesus? Larga a imoralidade sexual. Ora, pede ao Espírito Santo para ajudar. Você fuma, você bebe. Ora, pede ao Espírito Santo. Luta pela libertação dessas coisas da carne. Agora minha esposa vai ler sobre a glória futura. A glória futura. Ora, lê. Ora, lê. Lê. Obrigado, Pai, por essa leitura. A glória futura. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada na escravidão da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente
esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, guardamo-lo pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós. Quem intercede? Quem intercede por nós junto a Deus? O nosso intercessor é o Espírito de Deus, que habita em nós, que nos adota como filho. Compreendeu isso? O próprio Espírito, lá no versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, quem intercede? O próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O intercessor que está o tempo todo intercedendo por nós, e é o único autorizado a fazê-lo, é o que Jesus diz: eu vou e enviarei o intercessor, o Paráclito, que vai interceder por vós. Então, continuando lá, e aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, para o Espírito interceder pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. Então, agora, olha só, essa questão precisa ficar bem compreendida, e eu não sou pastor, não sou teólogo, não sou exegeta, eu estou fazendo uma leitura da Bíblia e uma reflexão, que é o que está escrito na palavra de Deus, e a gente orou pedindo a Deus para dar o entendimento. Eu estou tendo esse entendimento, você vai ser tocado pelo Espírito para entender o seu, e fazer a sua reflexão. Mas nós aqui estamos fazendo junto uma reflexão da palavra de Deus. Agora ele vai falar que nós somos mais do que vencedores. Primeiro, filho só é aquele que aceita Jesus e é adotado como filho, é cordeiro na herança. Intercessor, o único intercessor que existe, que temos, é o Espírito Santo, que fala com o nosso espírito com espírito. E ele fala: não faz isso, Deus não gosta disso. Ele te cutuca, ele te intui. Agora olha só, mais que vencedores, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Isso aqui deixa muito claro para quem lê, que existe uma predestinação. Nós fomos predestinados a sermos salvos. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Existe uma predestinação. Para isso, você tem que fazer como antigamente havia a lei, os 10 mandamentos, e os sacerdotes falharam, os profetas falharam, não é verdade? Aí Jesus veio. Aí agora, através de Jesus, nós podemos obter a restauração da nossa vida e vivermos eternamente com Deus, como foi lá no princípio, na criação de todas as coisas. Aí ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinados ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Pois estou convencido de que nem morte nem vida,
nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus e que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ficou muito claro. Ficou muito claro. Então, eu agora oro a Ti, Senhor, para que todos nós tenhamos entendimento da Tua palavra, tenhamos discernimento. Abra os olhos do nosso coração, da nossa alma, fala ao nosso espírito, Senhor. Eu quero Te ver, Senhor, eu quero Te ver. Abra os olhos do meu coração, eu quero ver-Te. Pai, que os internautas que forem assistir esse vídeo também possam ter essa alegria, esse conforto e essa paz na Tua palavra. A Bíblia é a Tua palavra e a palavra viva, ela é inerrante, Pai. E eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Um ótimo dia, internauta. Fica com Deus.